Oi gente, meu nome é Victor Vieira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre um elemento arquitetônico que se chama voluta, que é basicamente um ornamento arquitetônico de forma espiralada, muito presente nos frontões das igrejas e também nos capitéis. O disco de onde se inicia a voluta é chamado de olho de voluta e sua espiral é chamada de enrolamento. Agora você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que é um capitel. Eu pretendo fazer um vídeo mais para frente falando sobre as ordens, né, clássicas principalmente, mas capitel é basicamente a parte superior da coluna que separa o embasamento do fuste. Que também não deve ter adiantado muita coisa, né? O fuste é o meio da coluna. Eu vou pôr assim, mais ou menos uma imagem para vocês terem uma certa noção do que é um fuste, né? Do que é o capitel. Mas são basicamente cinco os tipos de capitéis, né? Que a gente vê mais usualmente, que são os greco-latinos, que são os capitéis gregos, né? Que são os capitéis da ordem dórica, jônica e coríntia, e os capitéis romanos, que são o compósito e o toscano. Tem capitel gótico, capitel egípcio, capitel muçulmano, mas esses são muito difíceis de a gente estudar, ou mesmo ver aqui no Brasil. E a principal característica do capitel jônico é justamente a voluta, né, que se assemelha a um pergaminho. Né? Muitas pessoas vão falar que a voluta é o cabelo, né, encaracolado das mulheres, tanto que na ordem jônica muitas vezes é usado em termos femininos, né, justamente por ser uma ordem mais afeminada, ou pelo menos assexuada, né, enquanto que a dórica é mais masculina. Mas enfim, tem também um capitel na ordem coríntia, que ele tem quatro pequenos caulículos, que seriam, né, os quatro pequenas volutas ali, e o capitel na ordem compósita. Né? Compósita vem de composição, né, composição entre o capitel jônico e o coríntio. Então, vai ter ali vai ter ali a voluta jônica, né, em cima, e embaixo a parte do capitel coríntio. Não é muito o tema do vídeo falar sobre esse assunto das ordens clássicas, né, como eu falei, mas é basicamente isso para vocês terem uma pequena noção. Também foi muito utilizado durante o período barroco, nas volutas. Por quê? Porque o barroco era um período que tinha muito movimento, tinha muito... quebrar essa questão das linhas duras, né, dos períodos anteriores, então tinha muita dramaticidade, muito movimento. E as volutas trazem esse movimento, né? E assim, tem um período neocolonial posteriormente, né, que... neocolonial, né, novo colonial, quer dizer, eles se inspiraram no período colonial para fazer o neocolonial, os elementos do neocolonial, né, com novos materiais, novas técnicas, mas o neocolonial é muito inspirado no período colonial, porque eles buscaram no colonial as inspirações para fazer uma nova arquitetura, uma arquitetura que fosse brasileira, né, porque eles tinham muita questão do nacionalismo. Né. Eu vou fazer um vídeo mais posteriormente só sobre o neocolonial, porque tem muito assunto para falar sobre o neocolonial aqui. Mas basicamente isso, o voluto então é esse ornamento, né, de forma que se assemelha ao caracol, muitos também vão falar que é um caracol. Como eu falei, né, um pergaminho, tem semelhança com pergaminho, com isso tudo. Então agora eu vou mostrar para vocês 30 igrejas que tem as volutas. Então, agora mostrando as igrejas, né, aqui é a matriz de Monte Alegre de Goiás. A gente percebe as volutas aqui, né, no caso, essas volutas não são tão espiraladas, né, elas não fazem tantas voltas assim, mas a gente vê a presença da voluta aqui. São 30 igrejas, mas eu vou mostrar elas bem rapidinho. Aqui é a matriz de Formiga, em Minas Gerais, também a gente vê as volutas aqui. Essa voluta, sim, faz mais voltas, né, bem mais voltas, na verdade. Matriz de Santana do Jacaré, em Minas, também, que é uma voluta mais simplificada, mas bem presente também, coroando o frontão da matriz, né? Aqui é uma igreja mais nova, que fica em Arcos, Minas Gerais. A gente vê umas volutinhas aqui, né? Como aqui também, olha. Não é só em igrejas antigas que tem essas volutas, tem igrejas novas também. Aqui é uma paróquia de São José em Congonhas, Minas Gerais. Volutas aqui, é todo o frontão da igreja também. Na portada dela também dá para ver um pouquinho de voluta, é um pouco mais difícil de ver, mas tem. Aqui numa igreja também em Congonhas. A gente vê umas volutas aqui no frontão também da igreja. E no frontispício dela e aqui também. Mas no frontispício, na frontispício é a fachada da igreja, né? Na parede dela aqui a gente vê uma voluta bem enrolada, se assim digamos. Matriz de São José em Itapetinga, na Bahia. Volutas mais simplificadas, mas também presentes no frontão da igreja.
E aqui também, né, em cima da porta. Uma igreja em Duque de Caxias, no Rio. A gente vê no frontispício dela aqui as volutas, também mais simplificadas. Matriz de Boa Esperança em Minas. Aqui a gente vê as volutas também, né, no frontão da igreja. E na portada dela também. Portada é uma porta mais ornamentada. Então, na minha opinião, isso aqui é uma portada, porque mesmo sendo tão ornamentada quanto as igrejas barrocas, mas não deixa de ser mais ornamentada, mais monumental. Aqui uma igreja mais simples, também mais nova, com umas volutas mais simplificadas, mas a gente percebe a presença delas aqui na igreja também. Aqui a matriz Quitandinha, no Paraná, com as volutas também no frontispício da igreja. E na portada também, para mim, isso também é uma portada, porque está bem suntuosa. Matriz de Monte Belo, Minas Gerais, aqui as volutinhas também. Aqui uma igreja em Caxias, no Maranhão, né, com a voluta fazendo-se bastante voltas também. Uma igreja no distrito de Itaperuna, no Rio de Janeiro, também com a voluta no frontão da igreja. E aqui acima da porta também tem um resquício de voluta. Matriz de Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, com a voluta aqui também no frontão dela. Aqui a gente vê uma ordem parecida com a ordem jônica. Não vou dizer que seja assim, totalmente. Não vou dizer que seja totalmente idêntico, até porque o fuste aqui está liso, né? O fuste da ordem jônica não é liso normalmente. Mas isso são detalhes. Aqui no portal da igreja também tem umas volutinhas. E até aqui, olha, na cúpula da igreja também tem volutas. Então as cúpulas estão ornamentando, as volutas estão ornamentando a igreja toda, praticamente. Aqui é a matriz de Nossa Senhora Imperatriz dos Campos, em Tobias Barretos, Sergipe, com as volutas aqui também. Uma igreja no distrito de Bem Posse, em Três Rios, no Rio de Janeiro, com as volutas aqui. Uma igreja em Cachoeira, na Bahia, também com a voluta bem espiralada, né? Antiga Catedral da Sé, do Rio de Janeiro, com as volutas aqui no frontispício também. Uma igreja também de Santa Cruz dos Militares, lá no Rio de Janeiro, com a volutinha aqui. Uma igreja em Pirapetinga, na zona rural de Pirapetinga, Minas, com as volutinhas aqui também. Uma igreja em São João da Boa Vista, com as volutas ornamentando o frontispício todo da igreja. Aqui também. Uma igreja no distrito de Valverde, em Alto Rio Doce, com as volutas também aqui no frontispício da igreja. Uma igreja no distrito de Alto Maranhão, em Congonhas, Minas Gerais, com uma volutinha aqui também. Então, assim, já estou mostrando que basicamente no Brasil inteiro tem igreja com voluta. Uma igreja na zona rural de Jeceaba, Minas Gerais, também com as volutas aqui. E até em cima da janela, né, nas guarnições são as molduras da janela, né, que no caso, muitas portas e janelas, também voluta. Uma igreja em Nova Lima, Minas Gerais, com as volutas aqui, aqui e aqui também. Uma igreja no distrito de Padre Viegas e Mariana, também com as volutas no frontão da igreja. Acho que agora ficou bem claro que é um frontão, porque eu já falei isso várias vezes nesse vídeo. Matriz de Nossa Senhora da Piedade Barbacena, já mostrei ela anteriormente, né? As volutas aqui no frontispício, no frontão da igreja. No óculo também tem umas volutas. E até na portada da igreja tem umas volutas. Então também aqui nas guarnições da janela também tem volutas.
Matriz de Diogo de Vasconcelos em Minas, também com as volutas aqui no frontão da igreja. E aqui a última igreja que eu vou mostrar é uma paróquia que fica em Lagoa da Prata, Minas Gerais. Não chega a ser muito bem uma voluta, porque não tem a voltinha dela, né, fazendo aquele desenho. Mas assim, se olha assim, dá para você ver que a inspiração é claramente uma voluta, né? Eu quis trazer ela porque é uma igreja que você vê que é bem nova mesmo, tem um estilo assim mais bem contemporâneo, com as janelas de blindex, inclusive, e que eles quiseram trazer um pouco desse aspecto mais colonial. Não vou dizer que seja uma igreja neocolonial, porque o neocolonial vai de mais ou menos 1914 a 1950, 1960. Essa igreja é mais nova, então não poderia ser encaixada dentro do período neocolonial. Muito menos dentro do colonial, né? Porque o colonial já foi bem antes disso. Mas, assim, é uma igreja que tem uma clara inspiração com as volutas, né? Assim, então, achei bem interessante mostrá-la também. Então essas foram as 30 igrejas de hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido que é uma voluta e também que é um capitel. E se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, se inscreva e compartilhe. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo, onde você está mostrando mais um elemento ou curiosidade ou estilo arquitetônico.